Olá, turma, tudo bem? Boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Que a família de vocês também estejam todos com saúde. Bem, nós vamos continuar nossa aula de empreendedorismo e nós já estudamos, né, uma certa introdução aí de empreendedorismo, falando um pouco sobre a implementação do Plano Real, falamos sobre algumas situações econômicas, né, durante esse período, falamos sobre a questão competitividade, globalização, esses termos que comumente a gente ouve falar e pouco se atenta, na verdade, de como funciona, tá? Eu tenho aqui atrás de mim 3 tópicos que nós vamos tentar aprender agora, que é a economia nos anos 90, a gente já iniciou uma certa fala sobre isso, o Plano Real e a importância do empreendedorismo, tanto nas nossas vidas quanto na economia local e na economia do Brasil, tá bom? Você vai começar a me acompanhar na página 25, e aí na página 25 adiante a gente vai falar sobre alguns assuntos. Essa disciplina, como vocês já devem ter, eu espero, na verdade, que vocês já tenham visto aí o material de vocês, tenham lido o material de vocês vão observar que ela é muito teórica, ela tem muita partes, né, de leitura, enfim, aparentemente cansativa. No entanto, nós vamos estudar a parte teórica, nós vamos iniciar também uma parte prática, tá? No final desse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre a primeira atividade que vocês estarão fazendo na disciplina de empreendedorismo. Então, vamos com atenção aqui a alguns tópicos. A primeira situação aqui, economia nos anos 90. Essa década de 90, principalmente o início ali, ela foi um pouco conturbada em uma certa incerteza também por parte do empreendedor. Isso porque houve a implementação, né, do real nessa década de 90 e gerou algumas especulações. Nós tínhamos uma inflação muito grande, inflação essa que talvez vocês ouçam falar aí quando o pessoal fala da Venezuela, que a pessoa carrega uma sacola ou duas de dinheiro ali, cheio de dinheiro para poder comprar, né, poucos alimentos. Isso é um processo inflacionário. Então nós estávamos vivendo esse processo inflacionário. Para vocês terem uma ideia, na época as pessoas se estocavam porque elas compravam muito hoje, porque os preços amanhã ou depois eles poderiam variar, eles poderiam mudar. Então uma lata de óleo que custava na época, sei lá, R$5, 5 cruzados, enfim, poderia no outro dia estar custando 15, 1.500 cruzados. Então era muito variável essa questão. As pessoas se estocavam e os comerciantes ficavam doidos sem saber que tipo de tabela de preço praticar. Então foi algo para quem viveu. Eu não cheguei a viver, né, na prática esse momento, mas para quem viveu esse momento sabe muito bem do que eu estou falando. Então essa década de 90 houve aí diversas mudanças econômicas, e uma das principais que eu citei aqui, e eu vou repetir, tá, para que você entenda, foi a questão do câmbio fixo e câmbio flutuante. Nós operávamos no câmbio fixo. Para quem não entendeu muito bem o que é um câmbio fixo, eu posso estar passando no grupo um pouco mais a respeito, mas também eu falo dele no vídeo anterior. Então nós operávamos no câmbio fixo e voltamos e de repente passamos a operar no câmbio flutuante. Alguns países passaram por essa mesma experiência. Há uns 5 anos atrás a Argentina estava passando por essa experiência. Enfim, alguns países ainda operam em câmbio fixo. Então veja só, pessoal, essa foi uma das atividades além da implementação do Plano Real. Uma outra situação que ocorreu na época foi a questão que eles criaram lá uma lei de responsabilidade fiscal, em que nenhum prefeito ou governante poderia gastar mais do que arrecadava. Isso foi bom por uma certa parte, porque você sempre tinha ali um saldo, vamos colocar assim, entre aspas, positivo, para o próprio Estado poder investir em infraestrutura e em outras coisas
coisas que trariam aí investimentos para o Brasil, tá? A economia, em resumo, na década de 90, ela foi conturbada, mas ela foi um marco para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje, em termos de solidez, né, em relação ao real, comparado a outras moedas aí estrangeiras, tá bom? No material de vocês, na página 25, você vai ouvir falar um pouco sobre essa questão da economia, né, o plano real e a competitividade das organizações, e isso é bem interessante para nós. Você que é consumidor, você vai achar interessante. Talvez você que seja empreendedor, mais ou menos. Por quê? Porque eu tinha, assim que o Brasil abriu a economia para diversos outros países, você trouxe muito potencial para o Brasil. Então você tinha muitas empresas no Brasil que tinham um custo ali muito barato, começaram a importar, a exportar, enfim. Então as empresas brasileiras, elas tiveram que reagir a isso, elas tiveram que investir e tiveram que se reinventar, porque você tinha uma concorrência muito forte fora do Brasil. Então eles tinham uma maneira de produzir fora e colocavam esses produtos aqui no Brasil e ainda saía mais barato do que a própria empresa brasileira produzindo. Então assim, as empresas brasileiras, uma vez que tinha ali uma concorrência muito grande, tiveram que se reinventar, tiveram que investir para poder se manter no mercado. Isso foi bom para quem? Para mim, para você, né, para os nossos pais, porque uma vez que você tem uma competitividade grande, uma concorrência grande, a tendência é que a qualidade dos produtos aumentem, né, e que o preço diminua. Se eu aumentar a qualidade, eu preciso diminuir o preço em algum outro lugar. Eu vou diminuir o preço através de investimento em logística, através de investimento em tecnologia na área de produção, através de mão de obra mais qualificada, tá? Ou então uma mão de obra mais barata também, por que não? Então todos esses aspectos para nós consumidores foi muito bom, tá? Então existe essa questão com relação à competitividade das organizações, e nós brasileiros éramos muito atrasados com relação a investimento em linha de produção, e a gente, enfim, hoje você consegue ter uma tecnologia empregada, principalmente devido à globalização. Você tem aí algumas tecnologias, acesso a algumas tecnologias de maneira mais fácil, porque o Brasil se tornou parceiro em algum momento, tá bom? De outros países, enfim. Então, na página 26 até a página 28, você vai estudar e vai observar aí algumas características do plano real e a competitividade das organizações, ok? Continuando, turma, nós teremos aí o surgimento do empreendedorismo no Brasil, né? Como eu falei, essa ainda é uma parte bastante teórica, e existem algumas empresas que fazem esses projetos de empreendedorismo. Por que é interessante aqui? A gente vai mesclar um pouco, a gente vai falar sobre a importância do empreendedorismo no Brasil, junto com alguns outros tópicos. Por que é interessante começar a se investir assim? Eu vou pegar aqui países que têm uma visão diferente de empreendedor. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você monta um negócio qualquer, automaticamente já surge um investidor ali que vê potencial no seu negócio e quer ser seu sócio, e ele já coloca ações no mercado. Exemplo, a Apple, né? Hoje quem compra um telefone da iPhone aí, um iPhone já consegue perceber o valor agregado. A Apple, quando começou numa garagem, e daí o investidor já viu ali um potencial e começou a investir logo, estava na Bolsa de Valores, ela arrecadou investimento para isso, tá? Então assim, isso aconteceu com a Apple, isso aconteceu com a Microsoft, aconteceu com várias empresas, pequenas empresas, que no momento eram microempresas e de repente se tornaram gigantes mundiais por conta de visões que o americano tem de crescimento.
Mas não só isso, eles têm uma estrutura que ajuda ali o empreendedor a poder alavancar o seu negócio. Então, claro, algumas coisas são relevantes, são a maneira como eles trabalham é bem diferente. Lá eles vão receber semanalmente, salário, vão receber semanalmente. Os encargos trabalhistas são bem menores, tá? A maneira como se contrata e se demite, ela é bem mais prática, bem mais fácil. Aqui é uma morosidade, até demitir, até recontratar, né? Aí coloca na justiça, não coloca, enfim. Lá é muito rápido, você sai do emprego e vai para outro de maneira muito rápida. E isso acaba incentivando as pessoas a montar um negócio. Se nós formos aqui comparar os Estados Unidos hoje com o Brasil, o que é que você tem no Brasil hoje? Às vezes você não tem uma linha de crédito para ajudar esse empreendedor, né? E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Segundo ponto, você tem uma carga tributária muito forte, muito grande, e a margem de lucro fica bem pequena, quase, né, irrisória. E por último, para você contratar uma pessoa e demitir, é muito caro, você paga muitos impostos. Então, isso inibe as pessoas a montar um negócio. E quando ela monta e tem a coragem de montar, ela fica trabalhando ali e chega um momento em que há aquela transição. Eu contrato uma pessoa, aumento meu negócio ou não. E aí é mais um outro passo que esse empreendedor tem que ter. Mas não falando somente de comparações, nós temos aí dentro dessa leque de investimentos, o município de Paraupebas oferece uma maneira de você investir, quem é microempreendedor individual. Você vai lá no Banco do Povo, faz seu cadastro, faz sua solicitação, daqui a pouco você recebe uma grana com juros quase zero para poder investir, montar o seu negócio, estruturar o seu negócio. O Estado do Pará também tinha um programa, há alguns anos aqui, chamado de Crédito Cidadão. O que é que fazia? Emprestava dinheiro também para as pessoas poderem, para micro e pequenos empreendedores, montar o seu negócio. E assim você tem para a área nacional, que é através do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, que investe ali em propostas e em negócios que podem trazer um certo desenvolvimento para a região. Então, nesse sentido, nós temos, tanto na área municipal, estadual e federal, maneiras de ajudar a pessoa a abrir o seu negócio, a colocar o seu projeto adiante. Ainda é muito pouco, porque você ainda tem custos muito elevados e tem pouca orientação para poder montar um negócio. Então, pouca gente sabe o que é um fluxo de caixa, sabe o que é um marketing digital, né? Não sabe como lidar com as pessoas, como fazer sua propaganda ali. Então, ainda temos lacunas que podem ser preenchidas. E tudo isso, aí falando sobre, o surgimento do empreendedorismo no Brasil, isso ainda era muito ruim nessa década, mas, no entanto, atualmente você tem algumas empresas e algumas organizações ou programas que ajudam a pessoa a abrir o seu próprio negócio e a ser um empreendedor. Aí eu vou citar aqui, você vai me acompanhar na página 32. Página 32, nós temos aí os programas da Sofitex, Gênesis, eu acho que a pronúncia é essa, que é a geração de novas empresas de software e informação e serviços que apoiam atividades de empreendedorismo em software. No entanto, existem também empresas que apoiam iniciativas de empreendedorismo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é empreendedorismo, tá? Inclusive estimulando o ensino da disciplina em universidades e geração de novas empresas. E há um ponto que eu deixei passar, você tem fora do Brasil disciplinas de empreendedorismo, e aqui você só vê disciplina de empreendedorismo já pegando o curso técnico. Então a criancinha desde pequena ali, ela não tem uma noção do que é dinheiro, ela não tem uma noção do que é investir, tá? Então, de certa forma, isso acaba inibindo esse processo empreendedor. Na página 33, aí você tem ações voltadas à capacitação de empreendedor, como o Empretec, Jovem Empreendedor do Sebrae, que já são cursos do Sebrae voltados para essa área, e ainda o Programa Brasil Empreendedor do Governo Federal, dirigido à capacitação de mais de 1 milhão de empreendedores em todo o
país, que aí vai ensiná-los a se manter no mercado, tá? Alguns cursos de universidade, recentemente, a explosão do movimento de criação das empresas de internet no país. O que é isso aqui, empresa de internet? Você monta um negócio da sua casa. Então isso também tem sido muito incentivado, não só de maneira freelancer, tá? Mas às vezes de uma maneira de grandes marcas. Você tem a Magazine Luiza, em que você mesmo monta sua loja dentro da Magazine Luiza e começa a revender ali, você ganha em percentual, né? E algumas outras, eu acho que a Jequiti também se enquadra nisso aí. E finalmente, não menos importante, o enorme crescimento do movimento de incubadoras de empresas no Brasil, dados da Protec. E aí eu confesso que eu li sobre isso aqui, mas não pesquisei a fundo para entender o que são essas incubadoras, tá? Mas aí me cobrem no grupo, anotem aí, me cobrem no grupo para a gente estar falando mais sobre essas incubadoras, tá ok? Então, para resumir aqui, essas iniciativas são de grande importância para o desenvolvimento da universidade, na criação de novas empresas tecnológicas, tá bom? Pois bem, turma, aqui, enfim, essas movimentações e tanto de prefeituras, outros órgãos particulares, órgãos federais, para incentivar o empreendedor, nada mais é do que você pegar e incentivar novos negócios, fazer gerar renda e fazer o país produzir mais. Então é interessante para todo mundo, isso é interessante, tá? Não é só para arrecadar imposto, pelo contrário. Segundo aí, na página 37, e aí já não está no nosso escopo aqui atrás, mas a gente vai falar, que é o processo empreendedor. Deixa eu anotar aqui. Aqui, ó, processo empreendedor. Ok? Processo empreendedor. O que é esse processo empreendedor? Fala um pouco aqui sobre algumas habilidades do empreendedor e a gente vai começar a ver isso com mais clareza. E existem duas questões para a gente explorar, que é a seguinte: existe uma diferenciação entre empreendedor e administrador, tá? Não quer dizer que o administrador não possa ser empreendedor, e não quer dizer que o empreendedor ele não consiga ser um administrador, são duas coisas distintas. Eu vou citar alguns exemplos. Às vezes você é um empreendedor, você tem várias ideias, tá? Você quer fazer as coisas de maneira diferenciada, porque ser empreendedor não é você abrir um negócio, é você ter uma nova ideia, tá? É você ter um projeto. Você pode ser um empreendedor na sua família, você pode ser um empreendedor no seu trabalho, tá? E assim sucessivamente. Então, enfim, uma questão é você ser empreendedor. Uma vez que você é empreendedor, veja bem, não quer dizer que pelo fato de você ter a visão de onde você quer alcançar, o que você quer fazer, de que você vai conseguir administrar o negócio. E isso não é verdade. Então veja só, você pode ser empreendedor, mas você pode não dar conta de administrar o seu negócio. Isso acontece? Acontece. Você sabe fazer o produto, você criou, você tem visão de tudo ali, mas você não está conseguindo administrar alguns pontos que exigem técnicas. Então essa é uma situação. Por outro lado, você tem um administrador que pode não ser um empreendedor. O administrador ele pode ter a técnica, ele pode trabalhar na área, mas ele pode não ser um empreendedor, porque aí existem algumas características para ser um empreendedor, tá bom? Mas ele pode ser empreendedor? Pode, mas ele também não pode ser empreendedor. Ou seja, parece um pouco confuso, mas é verdade. Nem todo empreendedor vai saber administrar um negócio e nem todo administrador vai saber empreender em algum negócio. Tá bom? Isso é bastante relativo. Então, é comum a gente confundir muito essa questão, mas aí é necessário um pouco de atenção, porque às vezes o negócio ele vai crescendo e o empreendedor ali ele não vai saber administrar, porque ele não tem a técnica, ele não tem o conhecimento necessário. Ele sabe vender, ele sabe que é o produto, mas ele não consegue expandir porque ele tem essa trava, tá? Pode aprender? Pode aprender, sem problema nenhum. Na página 40, nós temos aqui, página 40, tá, turma?
Nós temos aí as técnicas gerenciais e características pessoais. O que é isso, né? Dornelas, em 2008, classifica em 3 áreas as habilidades requeridas de um empreendedor, tá bom? Quais são essas 3 áreas? A técnicas, envolve saber escrever, ouvir as pessoas, ser organizado, saber liderar e trabalhar em equipe, possuir o saber fazer, né? Um técnico de sua área. Ou seja, o que é essa técnica? Vamos imaginar o seguinte: eu sei cozinhar muito bem, eu sei fazer doces muito bem, então eu vou começar vou empreender, eu vou fazer doces para revender. E você sabe, você tem a técnica, tá? Então você começa a desenvolver o seu negócio por isso. Primeiro você tem a técnica, você sabe fazer aquele negócio, tá bom? Não é só saber fazer o produto, mas você tem que ter algumas técnicas sobre ouvir as pessoas que vão trabalhar com você, enfim, tá? Até porque é uma questão de desenvolvimento. Segundo ponto, gerenciais. Envolve as áreas de criação, desenvolvimento e gerenciamento de uma nova empresa, que aí entra marketing, administração, finanças, operação, produção, tomada de decisão. Esses gerenciais são características do administrador, não são características do empreendedor. Então ele vai ter que adquirir essas habilidades, tá bom? E terceiro aqui, características pessoais. Envolve a característica de como ser disciplinado, uma vez que você é empreendedor, tem que ser disciplinado, assumir risco, ser inovador, orientado para a mudança. Então veja, as pessoas que são empreendedoras, elas adquirem ali um risco, querendo ou não. Alguns riscos são menores, outros riscos são maiores. Então essas 3 características aqui, as técnicas, as gerenciais e as características pessoais, elas norteiam ali as vertentes do empreendedor. Ele dominando essas 3, ele tem grande sucesso, pode ter uma grande possibilidade de sucesso, tá bom? Então leiam aí até a página 40, ok? Bem, turma, nesse momento eu vou falar um pouco sobre como vai funcionar as nossas avaliações, tá? Primeiro ponto, nós vamos dividir em 3 as nossas avaliações. Seria primeiro um trabalho, uma apresentação de um negócio. Eu vou colocar isso no grupo. Então primeiro você vai pensar em um negócio, você vai mandar um vídeo no grupo ou para o meu telefone lá que está no grupo cadastrado. Você vai mandar para mim, explicando sobre o negócio que você quer montar, sobre a sua ideia. Então você vai fazer uma apresentação inicial ali em vídeo para falar um pouco sobre a sua ideia de negócio. Primeira atividade avaliativa será essa. Segunda atividade avaliativa, nós iremos pegar ali uma planilha que eu tenho, e você vai pegar o seu negócio e vai colocar nessa planilha. Essa planilha vai dizer se o seu negócio vai ter sucesso ou não, mas aí vai estar tudo montadinho, e a gente vai começar a trabalhar desde já nessas duas ideias. E a terceira vai ser uma avaliação mesmo de acordo com o material, e eu vou passar o assunto para vocês mais no final. Então comecem a pensar sobre essa atividade, já faça o seu vídeo, já envia, porque nós iremos, isso vai valer ponto, e isso vai dar continuidade à segunda atividade, tá bom? É basicamente isso. Na dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo no grupo e leiam o material, estudem o material, tá ok? Até mais, agradeço a vocês aí, se cuidem, uma boa aula, tchau, tchau.